Bom dia, aluno do primeiro ano de Sociologia, tudo bem? Nós vamos estar dando continuidade, só que hoje nós vamos estar fazendo uma revisão para a avaliação mensal de vocês. E essa revisão gostaria que vocês prestassem muita atenção, principalmente nos conceitos que aqui estarei falando a vocês, e que vocês também assistam a esse vídeo várias vezes e leiam também a apostila, o conteúdo pedido. Ok? Então, nosso título para início é Estratificação e Mobilidade Social, ok? Se eu fizer uma pergunta para vocês, os japoneses, as, é, japoneses, os franceses, os italianos, os brasileiros, os australianos, são a mesma sociedade? A mesma população de sociedade que vivia no período medieval, do século V ao século XV, hoje, século XXI, essa mesma população na Europa é a mesma? É claro que não, porque se mudaram as estruturas sociais, se mudaram a cultura e os conceitos, ou seja, houve uma modernização dessas estruturas sociais, ok? Então nós vamos para um subtítulo, que é a estratificação social e estamento. Segundo o sociólogo Max Weber, o grande sociólogo Max Weber, ele vai mostrar que a estrutura social, ou seja, a estratificação social, ela ocorre, a divisão de uma sociedade pela riqueza, pela educação e pelo status. Então ocorre essa divisão na sociedade. Já para Karl Marx, ele já vai resumir em dois. De um lado o proletário e de outro lado o burguês. Ou seja, a estratificação social ocorre só em dois. O burguês, que tem todo o capital e que manda no proletário. E o proletário obedece o burguês porque ele precisa do salário para sobreviver. Então, de um lado, você tem os burgueses, os empresários, você tem os banqueiros e do outro lado você tem os trabalhadores assalariados, ok? Marx vai mostrar vai resumir em dois, toda essa estrutura de estratificação social. Quando nós olhamos para a Índia hoje, a Índia é um sistema de casta. Casta é uma estratificação social também. E nessa casta da Índia não há uma mobilidade social, não há como você se ascender socialmente. Quando nós olhamos a pirâmide social indiana, nós vemos que lá no topo estão os brahmanes, que são os sacerdotes, são os religiosos que têm contato com os deuses, né? Com o divino indiano, com os deuses indianos. Nós temos os kshatriyas, que são os guerreiros, os militares. Nós temos os vaixás, que são os comerciantes. Nós temos os shudras, que são os artesãos, os trabalhadores braçais, etc. E temos os párias, ou os dalits, que são os amaldiçoados. Esses dalits não fazem parte de nenhuma classe, nem pode fazer, porque eles são discriminados todos os dias. Eles não fazem parte da casta social indiana. Ou seja, se você nasceu em uma casta, você vai morrer nessa casta. Não há uma mobilidade social, nem por casamento e nem por ato heróico, por nada. Você vai morrer com esta casta. Se você nasceu Sudra, vai morrer Sudra. Quando nós olhamos para o nosso sistema capitalista, nós vamos ver que a nossa estratificação social é dividida em três. Classe alta, que são os milionários, classe média, os ricos, e a classe baixa, os pobres. Mas há uma mobilidade social. Através do casamento, as pessoas podem mudar de classe social. Quando nós olhamos também a questão que Weber coloca, o Weber coloca que há três dimensões dentro de uma estratificação social, que é a dimensão econômica, que é aqueles que têm muito capital, eles são bem vistos na sociedade por ter muito capital, são os grandes empresários, né? Temos a dimensão social, que são aqueles que têm bons empregos, boas profissões, né? Eles têm muito status, então são os profissionais liberais, uma dimensão social. E temos a dimensão econômica, que é a dimensão também chamada dimensão política. Na dimensão política, é aqueles que têm um poder de governo, aqueles que chegam a um poder, a um determinado regime, como um Estado, como um município, como
autoridades de altos escalões das Forças Armadas, então ali é uma dimensão política. E os estamentos só ocorrem no período medieval, do século V ao século XV. Estamento é uma divisão, uma estratificação social também que ocorre, porém há uma mobilidade social, por bravura, por ato heróico ou por casamento. De repente, uma camponesa, ela casa com alguém que faz parte da nobreza e ela também vai fazer parte dessa nobreza, porque ela se ascendeu socialmente, mas é muito difícil, mas ocorre. No estamento ocorre mobilidade social, você muda de classe. Na caça indiana você não consegue mudar de classe, não há uma mobilidade social. E no sistema capitalista, o nosso, há uma mobilidade social de várias formas. É muito mais fácil no sistema capitalista você se ascender socialmente do que em qualquer outras castas, ok? Quero aqui encerrar esse rápido resumo que eu estou fazendo, essa revisão. Espero que vocês aproveitem bem esses conceitos que eu falei sobre estamento, sobre caça, sobre mobilidade social, sobre Max Weber. E desejo a vocês uma boa prova, que vocês tirem ótimas notas e que todos fiquem contentes. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e boa sorte. Tchau.